paz do Senhor, queridos, muito bem-vindo à nossa pré-aula da Escola Dominical. Eu, Eduardo, hoje vou apresentar essa pré-aula juntamente com o pastor Anderson, nosso convidado especial. Bom, queridos, nessa lição nós temos o tema O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. Lembrando que é a lição de número 11 e provavelmente essa lição vai ser dada no dia 14 de dezembro de 2025. E cabe aqui mencionar e lembrar aos professores que é o dia da Bíblia. Ela é o nosso manual, ela é a nossa base. E é por ela que nós estamos aqui, né? Ela que nos dá o fundamento para trazermos esses estudos. Então, é bom você, professor, fazer menção disso, trazer toda a história, como a Bíblia chegou até nós, como tudo ocorreu e trazer à memória o quão importante é nós termos a palavra de Deus não somente fisicamente, mas também no nosso coração. Trazer a nossa vida como prática e regra de fé cristã. Amém, queridos? Eu quero começar lendo o texto áureo, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Quero pedir para o nosso pastor ler a verdade prática. Por favor, pastor. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amigos, irmãos, pastores, líderes e professores. É sempre um prazer, é uma alegria de poder estar aqui somando, colaborando juntamente com os nossos irmãos, aqui o nosso amigo Eduardo, também o nosso irmão Henrique, que são os responsáveis por esta tão importante aula e nossa escola bíblica dominical. É o nosso material de ensino, nossa estrutura de ensino aqui da nossa AD Lagoinha. Então, queremos deixar uma palavra de louvor, de gratidão, e como já disse aqui o nosso amigo Eduardo, Dia da Bíblia Sagrada é importante quanto mais nós falarmos da palavra de Deus, divulgarmos a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendemos que a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo, mas também é o livro mais combatido em todo o mundo. Mas nós temos esta convicção que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é aquilo que ela diz, a Bíblia é aquilo que o nosso Deus, ele deixa claro as suas expressões, o seu desejo e a sua vontade. Então, seja no dia da Bíblia, no dia 14, seja aí um defensor, um apologista da palavra de Deus, divulgando na sua rede social, divulgando nas plataformas, porque a Bíblia é o livro de Deus. Muito bem, a verdade a ser colocada em prática do tema desta lição, que é muito importante, como todas as outras demais, é verdade prática. As disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Amém, Já pastor. na verdade, aqui na verdade prática, já deixa uma visão panorâmica do tema, do assunto, do conteúdo, de como vai ser a lição. Sim, já aborda o que nós iremos tratar nessa lição e já dá um bom panorama, né, pastor? Do que nós vamos tratar, já dá até uma pré-introdução, né? E já dá até uma pregação aí. Vamos lá. Então, a nossa leitura bíblica em classe, queridos, está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 8 e do 13 ao 16. Eu não vou ler aqui, mas você pode ler em classe e passar para os seus alunos que ali vai ter o fundamento para a gente discorrer dessa aula. A gente quer ser mais sucinto e contundente naquilo que a gente vai trazer. Então, como a gente já citou aqui, a gente vai tratar sobre as questões das disciplinas espirituais, que é o nosso tema principal, né? E a gente vai ver o quão importante ela é, né? Tanto para a nossa vida presente, quanto na nossa vida futura. Ela vai afetar todas as áreas da nossa vida, né? Porque afetando o espírito, pastor, vai afetar a nossa alma. E afetando a nossa alma, afeta o nosso corpo. Então, a gente vai ver aqui como que a piedade, ela firmada em disciplinas espirituais, ela é uma fonte de vida, tanto para o presente, quanto para o futuro. Então, a gente viu nas lições passadas o quão importante é o cuidado do corpo, né? E aí a gente vai ver o cuidado do corpo nas questões de alimentar corretamente, os cuidados com a parte física, o cuidado também com o sono, o descanso. O Deus que não se cansa descansou. Ensinou um princípio que nós também precisamos praticar. Então a gente viu sobre todos esses tópicos, né, do corpo, e dessa mesma forma, há um cuidado que nós devemos ter com o espírito. E para isso, nós precisamos usar desses artifícios que Deus deixou na palavra de Deus,
que são as disciplinas cristãs. Mais à frente a gente vai citar, né? E então isso de maior modo, a gente precisa cuidar, né, das partes que se referem ao espírito do homem, através dessas disciplinas que elas devem ser recorrentes e diárias na vida da pessoa que quer ter um vigor espiritual, que quer vencer as dificuldades, que quer vencer as batalhas espirituais. Elas precisam ser vencidas de forma espiritual. E para isso nós temos as nossas disciplinas espirituais. Bom, dentro dessa lição, você, professor, deve destacar o quão importante é nós termos essas disciplinas espirituais como uma prática de vida, como algo recorrente e não como algo esporádico. A gente vai ver que Jesus fala, quando orares. Quando Jesus fala quando orares, ele não fala se orares. Então ele já está dizendo que nós necessitamos orar. Essa é uma das práticas, existem outras, né? E quais são essas práticas piedosas? A gente pode citar, como aqui já citado, a oração, podemos citar também o jejum e a meditação na palavra de Deus. E é muito importante, pastor, a gente entender que uma coisa é eu ler a palavra de Deus, outra coisa é eu meditar a palavra de Deus. Eu meditar é eu colocar ela na minha mente e eu procurar compreender, entender a verdade, o princípio que Deus está querendo comunicar através daquilo que eu li dentro da palavra de Deus. Porque Deus fala, Deus ensina, Deus direciona através da sua palavra. Então, a gente precisa orar, jejuar e meditar na palavra de Deus. Foi a palavra que foi para Josué, foi isso. Medita na minha lei de dia e de noite, para que o teu caminho, para que a tua vida seja próspera. Não era só ler e conhecer, era meditar, era ter ela arraigada no íntimo, no profundo do ser, né? Então, além disso, essas práticas, pastor, a gente precisa entender que elas devem ser feitas voltadas a uma intimidade com Deus, e não apenas como meros ritos em si mesmos, né? Eu só orar por orar, eu só jejuar por jejuar. Não, mas a partir de uma oração, de um jejum que vai me promover uma conexão, uma ligação, uma intimidade maior com Deus. Isso que Deus espera e Deus requer. Professor, você deve se atentar a alguns objetivos dentro dessa lição. E um dos objetivos, como tópico, o pastor Silas Queiroz, ele comenta, você deve explicar o conceito bíblico sobre piedade e distinguir entre a dimensão interna e externa. A gente aqui já vai comentar, mas dentro desse contexto de piedade, a palavra no grego que traduz ela no Novo Testamento é eusébia. Aí você pode ir mais profundo, estudar sobre isso e trazer esses conceitos para os seus alunos. Aí vai falar que o conceito da palavra piedade no grego, que é eusébia, um dos significados é adorar bem, adorar corretamente. E outro conceito, queridos, a palavra oiktirimos, é usado no sentido de piedade, como compaixão e misericórdia. Então tem vários sentidos que a palavra piedade vai trazer, né, pastor, dentro do Novo Testamento. Corretamente, Eduardo. Ainda corroborando aí com o que você, no início, sobre meditar, meditar traz o sentido de ruminar. Então não deixa de ser uma disciplina, um exercício. O que é ruminar? Ruminar traz a ideia do animal quando ele alimenta o dia todo ali com o capim, a grama e tal, e durante e à noite o animal ele fica ruminando, ele fica mastigando, né, mascando aquele capim, tirando as vitaminas para o seu corpo. Quando Deus diz a Josué, medita de dia e de noite, então Deus está dizendo, rumina a minha palavra. É como termina um culto, um estudo, um ensino, e você sai do culto, do ensino, do seminário, dizendo assim, nossa, que palavra maravilhosa, que palavra boa, e você vai comentando com outras pessoas, e você vai mastigando ela. Isso é meditar, isso é refletir, isso é analisar e avaliar. Ainda dentro do exercício corporal, é bom deixar claro que o exercício, Paulo não está invalidando e desvalorizando. Ao contrário, Paulo está dando valor ao exercício corporal. Porém, ele usa essa expressão exercício corporal para mostrar que a nossa fé exige também exercícios. Não é da parte de Deus que a nossa fé seja uma fé sem exercitar. É da parte de Deus que nós não tenhamos uma fé parada, mas que tenhamos uma fé em movimento. Tudo isso dentro desta palavra que foi comentada aqui, é bom deixar claro isso, que esta
piedade interna, ela é uma piedade verdadeira, genuína. Não é uma piedade estereótica, mas é uma piedade interna, que dá para nós o sentido de basicamente 3 pilares, as dimensões dessa piedade original, piedade bíblica, que é, primeiro, temor a Deus, consciência de que Deus é soberano e que é santo, também consciência de que temos a obedecer ao nosso Deus segundo a palavra e também colocar em prática aquilo que nós conhecemos. Então, conhecer a palavra, meditar na palavra, tudo isso é muito importante, porém é também necessário dentro do exercício da vida espiritual, nós colocarmos em prática. E o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 4,7, dizendo, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. Então, vamos pensar na palavra exercita-te como a vida com Cristo, que não dá a opção de nós ficarmos parados, esperando as coisas acontecerem, né? A vida cristã não é uma vida onde a gente fica esperando as coisas acontecerem. Muito pelo contrário, nós precisamos de exercitar a nossa fé. E aí, então, da mesma forma que um atleta ele tem a sua rotina diária de exercícios e ele é disciplinado, Paulo diz que temos que ter a rotina diária na academia da fé. Então, tudo isso está dentro dessa piedade e as disciplinas da nossa vida cristã. Perfeito, pastor. Tu já comentou alguns pontos muito importantes, que existem as dimensões, né, internas e internas da piedade. A dimensão interna vai ser aquela devoção que você tem a Deus, que não é visível, que eu não consigo mostrar para o meu pastor, mas que há internamente, aquela comunhão que eu tenho intimamente com Cristo, né? O contentamento em Cristo, a adoração no meu interior, o que eu penso, o que eu acho, o que eu vejo. Então, essas são as dimensões internas da piedade e também as dimensões externas, que é como o pastor já bem citou, ela é prática. A nossa vida com Cristo é uma maratona. E vai ter que se evidenciar, vai ter que vir para a realidade tangível, né? E aí a gente vai ver nas boas obras, né? Uma pessoa que tem uma piedade interior, no espírito, ela vai evidenciar através de boas obras, através do cuidado com o órfão, com a viúva, tendo integridade e retidão nas suas ações, amando o próximo, sendo presente, um pai sendo presente, sendo um cristão fiel, estando presente na igreja, sendo um homem de caráter. Então, isso vai se evidenciar nas suas atitudes práticas. Existem essas duas dimensões. Outro tópico que você, professor, também precisa citar é passar para os seus alunos e incentivar eles a buscar uma vida constante e prática, como a gente aqui já trouxe, as dimensões interiores, mas também práticas, porque não é só prática e não é só interior. É algo combinado e mais para frente a gente vai ver por que eu estou falando isso. Jesus advertiu os fariseus. Eles tinham evidências exteriores, mas não tinham evidências interiores. Dentro da motivação, você, professor, deve ter em mente que, ao dar essa aula, você precisa enfatizar a relevância e a importância da comunhão com Deus. E, para isso, é o tema que a gente está tratando, né? Os meios espirituais, as disciplinas espirituais, que vão exigir de nós perseverança, constância. Para quê? Para que a gente tenha uma fé real, e não só teórica, né, pastor? Para que a gente tenha uma fé real, mas também prática. Uma fé que se evidencia não somente no meu interior, mas no meu exterior, naquilo que eu faço e em quem eu sou, principalmente. Porque a obra de Deus não é somente o que eu faço, mas o que Deus faz eu ser. Porque não é só o que eu faço, mas aquilo que Deus me transforma. Né? Deus transforma a essência, o espírito, o íntimo, o âmago mais profundo do homem, né, pastor? Corretamente. Jesus dá alguns exemplos da piedade externa. Alguns exemplos que a gente vê na Bíblia, que a gente, ao ler a palavra de Deus, Jesus ele deixa claro, como, por exemplo, os fariseus. Eles eram homens que conheciam muito bem, longe de qualquer questionamento a respeito do conhecimento que eles tinham. Porém, ao exercitar o conhecimento, ou seja, ao colocar na prática, ou exercitar todo aquele conhecimento, Jesus chegou a dizer que vocês
vocês me honram com a sua boca, mas o coração de vocês está longe de mim. É o fato da gente conhecer e não praticar. Chega a ser até um ateísmo prático, a falsa piedade. Eu conheço, sei o que tem que ser feito, porém eu não exercito, eu não coloco na prática isso. E isso é condenado pela palavra de Deus, não é? Por isso que nós estamos falando aqui sobre esta ginástica, ou sobre esse ginásio, onde nós temos que maratonar a nossa fé. E tem os aparelhos também à nossa disposição. Sim. Assim como na academia tem os aparelhos para o músculo, para, enfim, as partes do corpo, a palavra de Deus também tem à disposição alguns aparelhos que aqui alguns a gente já até citou. São aparelhos que nós precisamos de fazer uso deles, que Deus colocou à nossa disposição. Sim. Né? Então, assim como o corpo precisa de aparelhos específicos para serem fortalecidos, Deus também, através da palavra do apóstolo Paulo, ele está colocando à disposição os aparelhos espirituais para que nós não sejamos, digamos, sedentários espiritualmente. Exatamente. Né? Hoje está muito na moda a palavra sedentarismo, Sim. então vamos dizer assim que a nossa fé não pode ser sedentária. Isso é muito importante. O que é que faz a pessoa ficar sedentária? Ela deixar de fazer exercícios, deixar de fazer movimentos. Se eu deixar de movimentar o meu braço, se eu deixar de caminhar, se eu deixar de fazer isso, eu vou ter movimentos muito bem limitados, muito limitados. Mas quanto mais eu exercito o meu corpo, mais eu vou ter disposição. Assim também é a nossa academia da fé, onde a gente pode entrar com esses aparelhos, e se depois o Dudu pode até citar aqui, eu também tenho notado aqui, alguns aparelhos que vão nos deixar muito bem espiritualmente, muito bem nesta tão importante academia da fé, aonde vamos estar bem sensíveis ao Senhor nosso Deus. Amém. Ainda ali, pastor, na questão dos fariseus, né? Eu anotei aqui, não quero deixar passar, que é muito importante, que Jesus, ele fala, né? Que eles amavam cumprir publicamente as suas responsabilidades. Eles davam o dízimo, eles faziam longas orações, porém, eles estavam o quê? Cheios de hipocrisia e de maldade. Então, não é só o que eu faço, mas a motivação com o que eu faço, né, pastor? A gente precisa sondar o nosso coração e ver se realmente o que eu estou fazendo é uma piedade genuína ou é uma falsa piedade. Né, pastor? A gente precisa ter tudo isso em mente, né? A gente tem que fazer a coisa certa, com os motivos certos. E eu digo mais, pastor, além disso, a gente tem que ter a expectativa correta. Porque a nossa expectativa não deve estar no louvor dos homens, mas no louvor a Deus. Louvor que vem de Deus, na verdade, né? É exatamente isso. É a piedade verdadeira, genuína, aquela piedade bíblica, ela não corre atrás de holofotes, né? Ela não ostenta essas coisas. Sim. Eu não estou dizendo que é errado fazer uso das plataformas sociais, das ferramentas que temos hoje. É o motivo que vai revelar Sim. tudo isso. Então, por exemplo, nós aqui não estamos gravando para mostrar, nós estamos mostrando o que a gente já faz há muitos anos. Nós estamos mostrando aquilo que a gente já vem fazendo. Com rede social, com plataformas sociais, com meios de comunicação ou sem meios de comunicação, nós temos como mandamento o dever de divulgar a palavra. Então, a maior motivação aqui agora é levar até você o conhecimento da palavra de Deus. Eu estou falando de motivações. Não estamos aqui fazendo para nos mostrar. A falsa piedade é diferente. Ela já busca aplausos, busca holofotes. E um exemplo bem clássico é Daniel, lá na Babilônia. Daniel da Babilônia, todos conhecem a história de Daniel, chegou já jovem na Babilônia e, segundo historiadores, Daniel não saiu da Babilônia, morreu na Babilônia, porém a gente entende que Daniel teve a sua vida, a sua academia, o seu exercício da fé em dia, independente de qual seria
os reis, de qual seria aquele, trocou Nabucodonosor, veio Dário, depois veio Sírio, veio Nabucodonosor neto, mas Daniel sempre continuou com os seus devocionais. Ele não interrompia os seus devocionais por uma imposição, como foi proibido de orar e falar com Deus. Daniel manteve esse devocional de oração 3 vezes ao dia, ele pagou um preço por isso, porém nesse preço que foi pago, Deus foi louvado, Nabucodonosor reconheceu o Deus de Daniel, mas a piedade que Daniel ele demonstra e mostra para nós é que não é refém de circunstância, não é refém de momentos, não é refém de proibições. Ele estava sempre com o seu exercício espiritual continuamente. Então, é um exemplo da verdadeira piedade. Amém, pastor. Muito bem citado, Daniel. É um exemplo perfeito do que, como nós deveríamos ser, né? Isso Prática dentre de tantos comunhão. outros, né? A gente está Tem citando entre os Daniel, outros, mas tem... um bem claro. A gente já comentou, queridos, o subtópico 1 e subtópico 2. Nós estamos indo agora para o subtópico 3, só para você se orientar. Dentro desse subtópico 3, o autor, pastor Silas Queiroz, traz o conceito de piedade e discrição. Porque a piedade, pastor, ela sempre vai estar ligada à questão da discrição. Ela não vai procurar, como a gente já está aqui citando, os aplausos, os holofotes, a vanglória. Ela não vai procurar. A verdadeira piedade, ela não vai procurar. E aqui, quando a gente fala discrição, não é descrição, é discrição, que é no sentido de ser proposital discrição, discreto. porque... Isso, a qualidade daquele que é discreto, que não chama atenção, que não procura fazer alarde, né? Não chama atenção para si, não se autopromove, não quer se aparentar e fazer de si mesmo um bom nome, né? Ele faz isso por zelo, por temor a Deus, por querer agradar e obedecer a Deus, né? A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 8, Jesus, que eu já citei o início dessa passagem, diz: "E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens." Então, não é só o que eles faziam, mas a intenção que eles procuravam a partir da ação deles, né? Eles procuravam ser vistos pelos homens, ou seja, eles procuravam a aprovação dos homens, né? O aplauso dos homens. Então, Jesus diz que, em verdade, vos digo que eles já receberam o galardão deles. Então, eles tinham uma expectativa, na verdade, muito pequena, né, pastor? Porque eles não tinham a dimensão e a visão correta de Deus. Até o próprio Jesus chamou eles, né, hipócritas, bem disse o profeta Isaías, né? Então, é uma coisa que é bom que se entenda, que tudo aquilo que nós fazemos para Deus ou para os homens, Deus é o maior conhecedor do nosso coração. Então, e outra coisa que é importante, que aqui só para sobre ainda a piedade, por que eles oravam, jejuavam, liam a palavra, eles sempre estavam exercitando? Porque eles sabiam que estas disciplinas deixavam eles mais fortes, essas disciplinas espirituais. Então, como é que se fortalece? Você não deixa de ir na academia porque você tem uma disciplina, você tem uma rotina, né? Assim também aquele que cresce em Deus, cresce no Senhor Jesus, lendo a palavra, orando ao Senhor, buscando a Deus, que assim como é difícil para o ser humano, porque ser humano nenhum foi criado para ficar inativo. Ser humano nenhum foi criado para ficar sem ter algum tipo de prática, de algum movimento. E esta inatividade, ela acaba prejudicando o nosso relacionamento com Deus e é onde a gente vai enfraquecendo. Então, quanto mais nós buscamos a Deus, nós vamos ser transparentes com o Senhor, vamos ser transparentes com Deus, e você não precisa provar para os homens quem você é. A gente já está sendo com Deus, tendo com Deus um relacionamento. Hoje é muito comum as pessoas quererem provar para pessoas, mostrar para pessoas.
Não há necessidade de uma disputa, concorrência, não é uma Olimpíada. Paulo deixa isso claro sobre algumas passagens, que não é uma Olimpíada de quem chega primeiro, mas é um momento de todos nós exercitarmos a fé e sairmos da teoria e aí entrarmos na prática, porque o conhecimento é necessário, é importante, Sim. mas o crescimento é uma obrigação, não é uma opção. Assim como Pedro, ele escreve dizendo assim, olha, mas antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pedro está falando sobre uma ordem, crescer. E crescer dói. Crescer nos tira do conforto. Se nos dias de hoje nós não nos atualizarmos em algumas áreas profissional, em algumas áreas da vida, certamente vamos ficar para trás. A vida com Cristo também é da mesma forma. Eu não estou dizendo de em busca de novidades, mas em busca de um aprofundamento no relacionamento com o nosso Deus. E esta palavra mostra que algumas negligências aconteceram, pessoas que deixaram de exercitar a fé, saíram, deixaram de praticar e ficaram na teoria. Um exemplo, eu já vou citar aqui, já passo para o Eduardo, um exemplo que foi deixado de praticar, exercitar a vida espiritual, é a igreja que perdeu o primeiro amor, onde vem uma correção de Deus através do anjo da igreja, dizendo assim, ó, lembra-te, tenho contra ti que deixastes o primeiro amor, ou seja, deixastes de exercitar a fé. Eles estavam bonitos, eles estavam aparentemente piedosos, mas o exercício da fé estava vulnerável. E essa vulnerabilidade acaba atraindo, então, aí ensinamentos antibíblicos. E é onde o inimigo ele entra para fazer aí a sua obra maligna, nos afastando de Deus e nos deixando desanimados. Perfeito, pastor, muito bem colocado. E essa é a intenção de Satanás, né? Por isso Deus deu essas ferramentas, as disciplinas espirituais, para a gente se fortalecer e estar preparado para as investidas do inimigo, né? E Deus já dá suas orientações através da palavra de Deus. Mas vamos adiante, queridos, para a gente poder discorrer e comentar todos os tópicos que o pastor Silas Queiroz traz. Dentro do segundo subtópico, fala sobre os desafios das disciplinas espirituais. E, como primeiro tema, ele comenta sobre a analogia do corpo. E aqui ele está citando a questão de que, quando a gente deixa de praticar o exercício físico, ele tende a se enfraquecer, ele tende a se atrofiar, ele tende a se enferrujar, digamos assim, né? E dessa mesma forma, ele traz esse conceito para a vida espiritual. Quanto menos eu oro e vou deixando a minha vida de comunhão com Deus de lado, quanto menos eu medito na palavra de Deus, quanto menos eu jejuo, menos eu vou ter fome de Deus, menos eu vou ter vontade de orar, menos eu vou buscar a Deus em verdade. Então, é dessa mesma forma que a gente deve se atentar. Eu estou parando de orar como eu orava, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que buscar. Então, a gente precisa voltar às práticas para desenferrujar. A gente tende, né? Quando a gente para de praticar, por exemplo, exercícios físicos, o nosso corpo ele vai ter dificuldades fisiológicas. É uma inclinação natural. É uma inclinação natural e que nós devemos lutar contra isso. Existe uma dificuldade, mas nós devemos ser conscientes, entender que isso é uma necessidade. Não é algo que a gente faz porque é apenas o certo. Não, é algo essencial à vida do cristão. O cristão precisa ter comunhão com Deus, precisa orar, precisa jejuar, precisa meditar na palavra de Deus. E por que a gente precisa meditar na palavra de Deus? Porque lá eu vou conhecer a mente de Deus, o que Deus pensa, o que Deus gosta, o que Deus abomina, para eu poder caminhar conforme a vontade de Deus e adorar ao Deus verdadeiro e não ao Deus que eu criei na minha mente. A gente comentou, eu e o Henrique, na pré-aula de lição número 10 sobre isso. Então, muitas das vezes nós criamos o Deus da nossa mente e não o Deus que se revela através da Bíblia. E então, é a muito gente comum precisa. Isso é muito comum, né, pastor? O Deus
que nós desenvolvemos na nossa própria mente. A visão que nós construímos de Deus e não a visão que Deus se revela através da sua palavra. Então a gente precisa, para isso, né, meditar na sua palavra, orar e orar isso com sinceridade, ser sincero diante de Deus e não apenas como meros ritos religiosos, né? E aí, bom, o autor traz essa questão que a gente precisa desenvolver, assim como é difícil, você vê aquela pessoa que começou na academia, ela tem aquela dificuldade, dói o braço, levanta muito peso, só que com o passar do tempo, ela vai se acostumando. A articulação vai se fortalecendo, o músculo vai criando estrutura e ela vai conseguindo ganhar pesos. Assim deve ser a nossa vida cristã, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de oração. A gente nunca vai começar numa academia, pastor, levantando 100 quilos no supino. Não vou começar. Você até pode conseguir, mas você não vai manter, porque você vai se lesionar. Então, o que você tem que fazer? A mesma coisa na vida espiritual, crescer gradualmente. O mais importante, queridos, é você ser constante. Assim como os professores, os personal trainers dizem, você tem que ser constante da mesma forma. Nós precisamos ser constantes. O pouco todo dia é muito somado durante um ano, durante um tempo, durante um bom período da sua vida. Se você ter constância, eu tenho certeza que Deus vai te proporcionar crescer em graça, crescer em conhecimento, e você vai galgar níveis maiores de intimidade e comunhão com Deus. E dentro disso, é interessante que Hebreus 12, capítulo 12, verso 12 e 13 fala: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Aqui nós vemos um incentivo, né, pastor? Ainda que esteja difícil, ainda que haja um cansaço, nós devemos nos posicionar e devemos praticar as disciplinas espirituais. Para que isso seja lembrar algo... que o cansaço, ele é natural. É natural. O próprio Deus a gente sabe, vai né? sentir. Paulo cansou. Sim. Paulo, apóstolo, cansou. Quem não cansou? Todos cansaram, né? E o próprio Deus, ele tem o conhecimento da nossa limitação, dos nossos limites. Humana, então, né, pastor? se você está assistindo, passa para a tua aula, para os alunos, para a igreja, que o cansaço na vida cristã não é incomum. O cansaço na vida cristã é comum. Por quê? Porque dentro do exercício físico também tem o cansaço e, claro, na vida cristã não vai ser diferente. Eu estou cansado. É natural esse cansaço. Sim, pastor. Vamos para o nosso subtópico 2, que fala sobre apatia, engano e pecado. Dentro desse tópico, a gente vai entender que quanto menor for a minha comunhão com Deus, a minha conexão com Deus, mais eu vou estar perdido, né? O homem sem Deus, ele está perdido. E ele comete pecado e de um abismo ele vai a outro. Então, a gente precisa ter essa comunhão com Deus para a gente não se perder e não entrar às heresias, né, pastor? Como tu bem citou lá da igreja, que decaiu no amor. Vai se tornar um terreno muito fértil para a Exatamente. entrada do inimigo, do adversário, onde ele vem com as suas sutilezas, né? Ele vem com as suas falácias, vem com os seus encantamentos, com as suas influências, e uma coisa que ele sabe muito bem usar é a influência, o engano, porque Sim. isso é desde o Éden, ele enganou Eva, e ele vai e não mudou as ferramentas e as estratégias dele. O detalhe também que é bom a gente falar aqui, que você pode também passar, enquanto a pessoa está forte, ela está fortalecida, quem vai tentar uma pessoa que está, quem vai provocar uma pessoa que está com a sua saúde, com a sua estrutura física fortalecida e forte? Dificilmente uma pessoa vai enfrentar alguém que está fortalecido. Sim. Na vida cristã é do mesmo jeito. Se nós estivermos fortalecidos, o inimigo não vai nos atacar enquanto nós estamos fortes. Ele vai nos atacar quando nós estivermos fracos ou quando nós estivermos deixando a desejar o exercício da fé, e aí é onde vai se tornar esse terreno fértil para o pecado. E a nossa vida, a pessoa, ela entregou a vida para Jesus, nasceu de novo, e nascer de novo não é uma linha de chegada, é um ponto de partida, Sim, né? Eu exatamente. nasci de novo, me converti, não preciso de fazer mais nada. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos que constantemente, perseverantemente ir até o fim. E ir até o fim, não sei até quando, mas é até o fim. Jesus, ele
deixou bem claro em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está falando de exercício, de exercitar. Então, se você está cansado, meu irmão, meus parabéns. Eu também, às vezes, canso. Então, mas vamos perseverar. O que nós não podemos é deixar portas, deixar brechas para que o inimigo venha entrar com as suas sutilezas. E é isso que ele faz. Pode ser novo convertido, pode ser velho convertido, não importa. Pode ser professor, pode ser pastor, pode ser membro, pode ser cantor, pode ser pregador, não importa. Ele vai entrar com as suas sutilezas justamente no momento em que nós estamos cansados. Mas Paulo diz, cansados, mas não desanimados. Perfeito, né? Essa apatia, muitas vezes, que vem a partir do cansaço, você se cansa, entra num estado de apatia, que daí entra o engano e aí você comete pecado. Dentro do que tu falou, pastor, dos novos convertidos, aí muitos vão perguntar, tá, Eduardo, mas o que que eu vou orar? Como que eu oro? O que que eu vou orar? A gente vai orar de acordo com aquilo que a gente conhece da palavra de Deus, aquilo que a gente falou, né, pastor? Eu preciso conhecer a Deus da forma que Deus se revela a nós através da sua palavra. Então, o que que eu posso orar, Eduardo? Você ora a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai te fazer, se você orar, meditar nela à medida que você ora. Então, vai te esclarecer quem Deus é e vai te esclarecer como você deve caminhar nessa terra. Então, se você tem dificuldade e não sabe como ou o que orar, leia a palavra de Deus e ore a palavra de Deus. Ela vai te dar muita direção, até mesmo quando você estiver orando. Então, assim, o próprio Deus vai te trazer inspiração. A gente tem que começar a partir do que é o anseio de Deus. E qual é o anseio de Deus? Qual é a mente de Deus? Ela está embutida na palavra de Deus. Então, a gente deve orar a palavra de Deus para não entrar nesse quesito que o pastor Silas Queiroz traz aqui, na apatia, que vai vir por ali o engano, e o engano vai nos levar ao pecado. Com certeza, Satanás ele vai olhar para quem atingir e não vai atingir aquela pessoa que é fiel na vida de oração, fiel na comunhão com Deus através da palavra e de um relacionamento real e genuíno, né, pastor? Os novos convertidos se compara àqueles que estão os primeiros dias indo na academia, né? Como você colocou aqui, vai nos aparelhos mais tranquilos, mais devagar, e conforme você vai desenvolvendo, vai ganhando mais força, mais estrutura, aí você vai, então, indo um pouco mais além. Assim também é a palavra de Deus. Não queira ter aquela maturidade no sentido de os critérios de uma pessoa que está a vida toda na igreja, aos pouquinhos, lendo a palavra, orando, sendo equilibrado, e certamente você já vai estar exercitando a sua fé, colocando em prática a sua fé. Você vai estar maratonando a sua fé. A sua alma vai estar abençoada, a sua vida espiritual vai estar em um nível de comunhão, louvando a Deus, sem dúvida nenhuma. Vá bem tranquilo, porque Deus ele não tem pressa nesse sentido. O importante é não parar. Constante é a constância, né, pastor? Exatamente. Para finalizar, queridos, o segundo tópico, vamos para o terceiro subtópico, da teoria prática. A gente já botou bastante aqui sobre isso, né, pastor? De ser prático na vida de oração, de comunhão. E o que eu quero deixar dentro desse tópico para vocês, querido, é que você sim seja constante, mas cresça, todo dia cresça, porque Deus, ele é um Deus fiel, que ele diz que quando você é fiel no pouco, sobre o muito ele te coloca. E isso, pastor, não é um princípio só para a minha vida financeira, não é um princípio para uma área só específica da minha vida, mas também na minha vida espiritual. É não cair no comodismo, formalismo. Exatamente. Exercitar é isso, é não deixar estar na média. Porque estar na média na linguagem comercial pode até ser bom, né? Pode até ser bom numa linguagem de comércio, de negócios e tal, vendas e por aí vai. Mas na vida cristã, a vida mediana, ela não é muito sadia. Então, o que a gente não pode é cair no comodismo, formalismo, porque é o caminho para a religiosidade. E a religiosidade aí entra na falsa piedade. Então, quando Paulo diz a Timóteo, né? Exercita-te a ti mesmo na piedade, é uma palavra no grego que diz que a vida espiritual é como se fosse academia, precisa ser uma vida ativa, diária, em movimento diário.
uma vez que você conhece um texto bíblico, você já conheceu, não precisa de mais ler o texto? Não, ao contrário. É onde muitas pessoas caem nessa armadilha, que Sim. por ter algum tempo de fé, eles caem no conhecimento do seu próprio coração. Não busca algo novo de uma experiência com Deus. Então, o que a gente não pode é usar a minha experiência como um ensinamento, um dogma para a minha própria vida. Sim. Ou seja, eu tive uma experiência com Deus há um tempo, tive uma profunda experiência com o Senhor e eu fiquei preso nessa experiência. Isso, glória a Deus pela experiência, louvado seja Deus, foi Sim. proveitoso isso, foi louvável isso, mas Deus é um Deus de coisas novas, Deus é um Deus de coisas maravilhosas. Não se prenda a isso, não se Sim. prenda apenas a um momento, a uma circunstância, de um avivamento, de uma experiência, de uma visão, foi para aquele momento e Deus tem coisas novas. Exercita a sua fé, coloca em atividade a sua fé. Há um tempo que eu 23 anos na igreja, eu não posso firmar a minha base naquele conhecimento pessoal que eu tenho. Eu preciso estar à disposição do Espírito Santo de Deus, do Amém. próprio Deus, né? Estar Exercitando. aberto, né, pastor? Estar aberto. Estar Deus aberto para coisas sempre- novas. Pensa se Deus fizesse das nossas experiências já um produto acabado. Nós iríamos virar religiosos. Por isso, Sim. Deus é o Deus de coisas novas. Pense nisso. Exercita a sua fé, porque muitas coisas ainda Deus tem para a sua vida. E diga isso para a igreja, para a sua classe, para os obreiros, que o conhecimento que eles têm, ainda Deus tem muito mais para a vida deles. É só exercitar, é só colocar na academia da fé, é só colocar na atividade espiritual que Deus vai se manifestar de maneira ousada e poderosa. Deus é um Deus que surpreende, né, pastor? Quando a gente acha que sabe alguma coisa, a gente vê que ainda tem muita coisa para conhecer e muita graça que a gente ainda não É conheceu ler e do engano, desfrutou. é ler O do engano. engano, é ler do engano, Na ver- quando eu acho que tudo que eu sei de Deus já está bom. Aí traz a ideia de que tudo que eu sei de Deus está bom, é aí que eu não sei nada. Exatamente. Aí eu caio em si, né? Que nem Nabucodonosor. Aí cai em si. Aí, Que né, nada sabia, né? aí para voltar depois, dá um pouco É, de trabalho. passa por uns Mas Deus é o mais Deus baixo que mas outros. Deus é o Deus das De misericórdias, né? misericórdia e graça. Nabucodonosor, depois de alguns tempos, ele voltou novamente, voltou ativa novamente. Eu penso que você comentou por causa da palavra ontem, eu acho que Perfeito. deve ser, né? Mas é isso daí. Bom, a nossa palavra para você que está fraco, se empenhe em se fortalecer, vá aos cultos, participe da escola bíblica da sua igreja, se envolva principalmente, né, pastor, com pessoas maduras na fé que vão te fazer promover uma vida real e genuína com Deus, Exatamente. de comunhão. Procure essas pessoas, a palavra de Deus disse, né? Diz isso, Exatamente. procurar a paz. Bíblico você se espelhar ou se inspirar ou buscar exemplos ou imitar no sentido de ser uma cópia no sentido positivo, é claro, Sim. né? Porque hoje, infelizmente, as pessoas se comparam com os piores. Se nivelam Eu não por vou na baixo. igreja porque fulano faz isso, ciclano faz isso. Pode ter certeza que tem muita gente boa, que a gente Sim. pode copiar, que a gente pode pegar como uma referência homens de Deus, mulheres de Deus, homens que oram, mulheres que oram, homens que lêem a palavra, mulheres que leem, homens que jejuam, consagram as vidas. Com certeza tem muitas pessoas nesta gigante academia, nesse gigante ginásio da fé. Eu tenho certeza disso. Se espelhe, busque e se compare sempre com os melhores. Quando eu falo melhores, eu não estou dizendo aqueles melhores do que os piores. Eu estou dizendo melhores que reconhecem a sua miserabilidade, conhece a sua pecaminosidade e busca ao Senhor por isso. É aqueles que ainda se humilham e que fogem
a todo custo do orgulho, que não deixa de ser também um dos maiores desafios da nossa fé. O orgulho espiritual Sim. é um dos maiores pecados que existe. É pessoas orgulhosas espiritualmente. Orgulhosas, porque era o que os fariseus eram, Sim. né? Se exibiam, eram exibicionistas, buscavam holofotes, aplausos, mas a gente já falou sobre isso, agora já falei, mas é Sim. importante deixar em destaque isso. Vamos praticar a piedade sincera, bíblica, e que Deus é louvado na vida dessas pessoas, né? Muito bem pontuado, pastor. Aquele que se acha grande, né, dentro do reino de Deus, na verdade ele é pequeno. E aquele que se faz pequeno, esse é grande para Deus. Então a gente tem que entender isso, né? A referência não é aquele que se faz grande, mas aquele que se faz pequeno, aquele que serve, aquele que se coloca por baixo, né? E a gente tem que entender também, pastor, aquilo que tu comentou, as pessoas muitas vezes se nivelam por baixo e não por cima, né? Por causa que tal fulano é ruim, eu não vou à igreja. Porque tal fulano que tá lá, eu não vou fazer o que é certo. Só que a gente não pode esperar, não pode esperar que os outros façam o certo, sendo que Deus já nos ensinou o que é certo a fazer, porque ainda que os outros não façam o que é certo, nós devemos fazer. Porque o certo não vai deixar de ser certo, ainda que os outros não façam. Então a gente tem que entender que se há pessoas que não são, digamos, alinhadas àquilo que a palavra de Deus espera, eu tenho que entender que o próprio Deus deixou na sua palavra muito claro que tanto o joio quanto o trigo iam nascer juntos. Eles vão crescer juntos. Vai ter a pessoa que vai olhar só para os erros, mas vai ter a pessoa que vai ser um irmão de verdade e vai te ajudar a crescer. Vai te olhar com misericórdia e com graça, né? Então a gente tem que entender que vai ter a pessoa que genuinamente é uma ovelha, mas também vai ter aquela que é bode, né, pastor? Então a gente Certo. precisa ser consciente disso. A palavra de Deus disse isso, isso vai se cumprir. A gente vai ver isso nas nossas realidades, no nosso dia a dia, até mesmo nas nossas igrejas. Mas cabe a minha decisão. Eu vou me nivelar por quem está fazendo errado ou vou me nivelar por aquilo que a palavra de Deus diz Isso que é eu devo milenar, fazer? Eduardo. Isso é milenar, essa questão do exercício, porque já começou lá com Abel e Caim, eles oferecendo o que eles tinham de melhor. Caim não foi rejeitado por causa da oferta. Não é a oferta que Deus. A oferta não é a maior priori. A oferta maior é o coração. Abel, o coração dele foi primeiro. A questão não está no valor. A questão não está no montante. Esse é um exercício que a gente precisa entender. Que o coração é o primeiro a ser aceito por Deus. Então, olhe para o seu coração. Essa é a questão da piedade. Olhe Sim. para o seu coração. Não tem ninguém melhor depois de Deus para conhecer o seu coração do que você mesmo. Não existe ninguém mais nivelador depois de Deus, obviamente, do que a própria pessoa para conhecer o seu coração. Porque o próprio Jeremias diz: enganoso é o coração do homem. Então veja só que a questão do exercício da fé, a piedade que nós estamos falando aqui, ela é milenar. A palavra parece ser uma palavra nova, mas o fato em si já é milenar. Já vem lá de trás, Já né, vem pastor? lá do Éden, né? Queridos, vamos para o nosso último tópico, falar sobre as disciplinas e a luta espiritual. Esse Dentro é disso, muito importante. a As gente precisa disciplinas. contextualizar, né? Esse E é o... tem o Exatamente. Se ponto você 1, quiser dar um início aí, Eduardo, fica à vamos lá, vontade, depois a gente já vai partir já aqui te para os passo. pontos. Vamos lá, essa eu vou E que deixar esse é tu entrar. muito importante. Pode falar, pastor, Isso- sobre as astúcias do maligno, né? A gente não pode negar a existência dessa realidade do mundo espiritual, né, pastor? Corretamente. Eu até uma terça-feira eu falei sobre a serpente ainda fala, mas a serpente hoje não fala mais através da serpente. Sim. Hoje a serpente fala através de redes sociais. Hoje a serpente ela não rasteja. Hoje a serpente ela caminha com duas pernas. Hoje a serpente ela tem dois braços. Hoje a serpente ela tem uma boca. Hoje a serpente usa microfone. Hoje a serpente usa rede social. A serpente usa todos os meios necessários para enganar com astúcia, porque foi isso que ela agiu no início. E esse método, ele não é novo.
né? A questão a realidade aqui eu anotei sobre as ciladas do diabo. A cilada no grego quer dizer metodias, quer dizer, o inimigo tem métodos. Ele trabalha com métodos, ele não é despreparado, Sim. ele não trabalha sem estrutura, ele tem uma tática milenar. A tática dele é engano e desânimo. Então, duas coisas que ele trabalha. O engano, fala, eu sou difícil de ser enganado. Não é difícil de ser enganado, dependendo para quem você dá ouvidos e dependendo com quem você conversa. E às vezes a gente fala isso sobre as táticas e as estratégias e as ciladas do inimigo. Então, aí é bom entender primeiro isso daqui. Faça isso. Disciplina espiritual. As astúcias do maligno. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta hoje não é uma luta como era no Antigo Testamento, com espada e por aí vai. Não, hoje a batalha no mundo espiritual, ela já começa, nós somos um campo de batalha, ela já começa dentro de nós, maior batalha espiritual. E o inimigo, ele tem uma estrutura, ele tem uma hierarquia militar, tem categorias. Isso não é de agora. O inimigo tem as suas ferramentas para trabalhar. Então, o nosso adversário trabalha com métodos, com metodologias, e essas são as táticas dele. Porém, nós precisamos entender que Deus não nos deixou desamparados. Amém. Hoje, ele usa, como está colocado aqui, né? Vamos ver distrações, a gente vai ver aqui principados e potestades, são as autoridades e as potências do mundo espiritual, que trabalha no alto escalão até do governo, e depois ele vem com as categorias mais baixas, trabalhando em toda a sociedade. Então, pensamos que as táticas do inimigo, ela vem já de uma forma, já vem há tempos, isso é milenar. E aqui, aí nós temos as nossas armas em Cristo, que Paulo diz, na mesma forma que ele usa que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, que vem de príncipes, né? Que não são coisas pequenas, e potestades, que também não são coisas pequenas, mas Deus não nos deixou sem ferramentas necessárias. É isso que é importante, porque muitas pessoas dão muito ibope às forças do inimigo, embora a gente tenha que conhecer também. Isso foi uma tática que a gente tem que conhecer as artimanhas, as metodologias, a gente tem que conhecer. Sim. Então, não é errado, dentro de exercitar a fé, você desconfiar, você verificar, você buscar nas Escrituras. Hoje, uma palavra muito que é falada, eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu aprendi assim. Não, você olhou se realmente tem nas Escrituras, porque foi o que ele fez com Jesus lá no deserto. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. De que jeito Jesus foi tentado no deserto? Pela palavra. Então o inimigo, a Bíblia não diz eu acho, Jesus não foi, eu acho, mas está escrito. Então veja só que o inimigo, ele torce a verdade e mistura a verdade com mentira. E nós temos esta ferramenta. Então, orando em todo o tempo, orando e buscando a palavra de Deus. Então, oração, como a gente já falou aqui, que é uma ferramenta importantíssima, né? Mas outra ferramenta que a gente tem que deixar, que faz todas essas ferramentas ter a sua validade, é a questão da obediência. E o nosso segundo vice-presidente, pastor William Schmidt, quando pregou aqui, ele falou uma frase dentro da pregação, e ele disse assim, que no pensamento, eu não sei se ele citou o autor, mas ele disse que é melhor 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. E há pessoas que oram, mas não obedecem. O que vai ser de todas essas ferramentas espirituais que Deus colocou em nossa mão? O que vai valer, Eduardo? Todas essas ferramentas, essas estruturas, e que o inimigo trabalha nisso, Então, vamos pensar aqui.
essa vigilância nesse mundo moderno. Distração é um dos maiores métodos a serem vencidos pelo povo de Deus. É um dos métodos aplicado pelo inimigo. É um dos métodos que nós precisamos vencer. Quanto tempo nós gastamos em coisas que não são prioridades? Quanto tempo nós gastamos em coisas que não vão nos levar a um crescimento espiritual? Então, avalie. Temos como ferramentas necessárias para o nosso dia a dia hoje as redes sociais, que é muito bom e somos apaixonados por isso. Porém, essas ferramentas, elas estão colaborando, contribuindo para o nosso crescimento? É importante a gente avaliar. E as redes sociais vieram, como já alguns pregadores disseram, as redes sociais vieram para provar que nós temos tempo. Sim. Não é falta de tempo, é verdade. É falta de prioridade. Exatamente. As redes sociais vieram Ela para evidencia provar isso, né? que não é falta de tempo, é falta de prioridade. Revela aquilo qual nós damos valor e aquilo que é importante para nós, né, pastor? Exatamente. Então, aí dentro desse tópico, já entrou, pastor, muito bom, sobre a questão de evitar as distrações, né? Que nós, como cristãos, precisamos evitar as distrações. Paulo fala, né, que a gente deve andar remindo o tempo. Ou seja, vivendo de forma sábia, focando no que é essencial. Administrando bem o tempo. Administrando bem o tempo. E aí, bem como tu já comentou, pastor, das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, Snapchat, enfim. Existem diversos aplicativos e meios de redes sociais. Cada vez saindo mais. E cada vez saindo mais, né? Que, de certa forma, tomam o nosso tempo. Eu trouxe aqui algumas coisas que só fisiologicamente já afetam a nossa vida. Porque, como tu bem falou, pastor, Satanás ele é muito sutil. Ele vai atacar em todas as frentes no que tange a totalidade do corpo humano. Ele vai atacar no corpo, ele vai atacar na alma, colocando pensamentos ruins na sua mente, ele vai atacar no espírito também, te fazendo cansar da vida de oração, emocional, da vida de palavra. Ele vai afetar todas essas áreas. Então, o que Satanás faz e trazendo tanta distração, porque essa é uma das metodologias de Satanás, trazer distração para você não focar naquilo que é prioridade. Você não buscar aquilo que deveria ser em primeiro lugar na nossa vida, buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? E que as demais coisas não seriam acrescentadas. Então, muitas das coisas não são acrescentadas porque a gente não está dando a prioridade certa. Bom, eu quero citar aqui, para ser breve, alguns pontos. O fato de eu ficar muito tempo dando importância, por exemplo, para essas coisas que a gente citou aqui, pastor, para as redes sociais, para o Facebook, Instagram, WhatsApp, vai nos fazer ter o quê? Um aumento da nossa dopamina, tá? E o que isso faz? Ele faz com que o nosso cérebro, ele libera essa dopamina à medida que a gente vai lendo, a gente vai se conectando cada vez mais e ficando mais tempo no celular, enfim, nas redes sociais. E a dopamina, quando é liberada, ela libera um neurotransmissor que é ligado ao prazer. E ele gera que é ligado à questão de sentir a recompensa e sentir satisfação. Então, toda vez que você vai para a internet, vai para o Instagram e fica vendo, você estimula a dopamina, estimula, a ponto de que você cria um ciclo de dependência desse estímulo de recompensa. E você acaba entrando num ciclo vicioso que o seu cérebro vai cada vez desejando mais dopamina e que aumenta cada vez mais essa necessidade de estar toda hora checando o celular. E você sempre está lá olhando. E também aquela sensação, né, pastor? De você, eu estou perdendo alguma coisa. Uhum. Tem alguma coisa acontecendo na internet. Podemos comparar. Você está indo na academia para exercitar o corpo e de repente aparecem uns amigos e fala, vamos na pizzaria? Exatamente. Longe de comparar, né? Mas a maneira de trabalhar, ela não vai ser fraca, ela vai ser muito convincente. Porque Sim. O poder de persuasão do mal, não vamos medir força com o mal. Não, a gente não vai ganhar. Medir força com o adversário, a gente não precisa dizer quem vai ganhar. Nós temos que manter a atenção focada. O que é essencial, né, pastor? Dentro disso, quando a gente fica, né, pastor, muito tempo na internet, outro hormônio que é liberado é o cortisol. E aí a gente vê, né, pessoas doentes, enfermas, que ao longo prazo
Você, com muito excesso de tela, muito excesso disso, você vai ter efeitos negativos na sua saúde, a ponto de ter ansiedade, depressão, hipertensão e aumento de vários tipos, né? Ter risco de outras doenças. Então, E vem acontecendo isso só com crianças nesses últimos Exatamente. dias. Pais e mães que, para ter um filho distraído com alguma coisa, deixa celular, tablet, Isso. enfim. E aí é onde acontece tudo isso que você está falando, é na questão emocional da criança. Imagina e pensa numa situação, como que não vai ficar na mente de uma criança que fica horas e horas no celular, no tablet, só usando A isso parte como fisiológica, distração. né? A parte emocional da criança, a parte psicológica e tal. Sim, a gente traz isso, queridos, para você entender. Muitas vezes o seu filho está indo por um caminho e você não entende por que ele tem esses sintomas, né? Talvez você venha de uma geração que não foi acostumada a usar tanto celular e também não dá tanta importância, mas o seu filho às vezes está passando por isso, está indo por um caminho de ansiedade, por um caminho de depressão, justamente por isso. Então a gente traz isso como um conhecimento para agregar no seu dia a dia e como você deve lidar. Pelo menos você já é consciente dessa questão e precisa zelar por isso, pelo bem presente e futuro dos seus filhos. Aí só para pontuar, pastor, o último ponto, a questão da melatonina, né? A luz emitida das telas, ela afeta até a nossa melatonina, que desregula o sono, que vai desregular a nossa qualidade de disposição no outro dia, porque você dormiu mal. Então tem vários impactos. Um impacto maior é que a melatonina ela é responsável para ajudar na liberação do GH, do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Então, só é liberado num sono profundo. Então, a pessoa precisa entender que o fato de ela estar muito na tela, que a gente sabe que, se não for usado de forma consciente, é um método que Satanás usa para nos distrair. Então, a gente precisa entender tudo isso, porque isso vai afetar toda a nossa parte fisiológica e automaticamente afeta a nossa vida espiritual de comunhão com Todo Deus, extremo, todo excesso é nocivo, né? O extremo, o excesso é nocivo. Então, equilibradamente, tem o seu valor, tem o seu benefício. Em excesso, já não é mais algo benefício, já passa a ser algo nocivo, né? Que vai te dar prejuízos. Sim. Né? Então, Nós devemos buscar exatamente isso que tu falou, pastor, o equilíbrio, né? o Isso é o que o equilíbrio, Espírito Santo dá. corretamente. Se eu não Exato. busco a Deus É na aquilo que palavra... você disse a respeito de academia, que a gente está falando de exercício, é Sim. saber o limite que você aguenta. A gente vê hoje muito comum em alguns vídeos de internet, essas coisas, pessoas colocando excesso de peso e acaba acontecendo acidentes no Lesões, corpo. né? Lesões gravíssimas, pessoas que têm arcado com consequências terríveis sobre o excesso de peso. Assim também é tudo que é em excesso. Ah, eu vou assistir Sim. uma pregação no YouTube, mas ficar o dia inteiro assistindo pregação no YouTube, isso... Você não vai fazer outra coisa da vida, não vai ler a palavra, não vai jejuar, não vai buscar a Deus, Sim, é né? É importante tudo isso. Ah, mas eu não vou na igreja, mas eu assisto no YouTube. Dependendo da circunstância, legal, maravilhoso. Mas temos que fazer a nossa parte. E é onde vem o exercício. Temos que pagar o preço, temos que sair da rotina, temos que crescer na graça, crescer no conhecimento, buscar a Deus. Crescer na graça não é fácil. Crescer na graça é orar, jejuar. Quando que o corpo quer isso? Sim. O corpo não quer isso. O nosso conforto não quer isso. O ser humano ele tem essa inclinação para conforto. E isso é nocivo também à nossa vida. Crescimento, conhecimento. Você ficar horas estudando, pontuando, lendo, anotando, ouvindo, aprendendo. Isso também não é fácil. Tem o seu preço. Porque o corpo é inclinado às coisas pecaminosas. E quando a gente está fazendo isso, estamos exercitando, mantendo a boa e sadia piedade. Perfeito, pastor. Para concluir, queridos, as disciplinas espirituais, elas devem ser uma prática constante na nossa vida, devem ser feitas de forma verdadeira e genuína, né, pastor? Pois elas vão ser essenciais para todo cristão que quer ter vigor espiritual. Não existe uma exceção. Fulano não precisa de fazer isso. Não existe. E a gente precisa praticar essas disciplinas espirituais, como a gente já citou aqui, para vencer as forças malignas, para a gente poder cumprir o nosso papel como cristão nessa terra, nessa jornada, né, pastor? É imprescindível isso. É imprescindível, né? Bom, meus irmãos, nós penso que já estamos caminhando para o final. É óbvio e evidente que uma aula como essa é dentro de uma sala para
com maior tempo, a gente Sim. fez um resumo aqui da lição para que você possa pegar com a pinça os pontos relevantes e você aplicar para a sua sala de aula, você aplicar para a sua vida. E o nosso pedido, o nosso desejo é que você sempre compartilhe com mais alguém, compartilhe no grupo da família, compartilhe com o seu amigo que é professor, compartilhe com o seu amigo que é pastor. Você, pastor, coloque no grupo lá da igreja, dos professores. E eu tenho certeza que o que a gente faz aqui, a gente ora a Deus, a gente lê a palavra, a gente busca Deus e a gente quer que vocês sejam edificados pela palavra que aqui a gente está passando para vocês. A gente deixa a palavra de gratidão a Deus pelos as nossas estruturas nos bastidores. Que Deus abençoe Sim. mesmo de todo o coração na edição dos nossos vídeos, a toda essa estrutura, os nossos irmãos, muito obrigado. Que Deus continue abençoando de maneira muito especial. Perfeito. Caro professor e aluno que nos acompanhou até aqui, fica aqui o nosso muito obrigado, né, pastor, por nos acompanhar. A gente recomenda que você nos siga nas nossas redes sociais, curta os nossos vídeos, compartilha e também se inscreva no nosso canal para estar atento e estar por dentro dos nossos conteúdos. Pastor, meu muito obrigado pela participação de hoje na pré-aula. Foi um momento muito bom. Eu aprendi muito também. Não só estamos aqui para ensinar, mas também estamos aprendendo, né, A pastor? recíproca é Crescendo, verdadeira. crescendo na graça e no A conhecimento. gente também treme, a gente também soa. Sim. Também passo pelos desafios internos e externos. É. E eu quero, enfim, queridos, deixar aqui o meu abraço e que Deus continue abençoando a sua vida de forma poderosa. Até a próxima pré-aula da Escola Dominical. Forte abraço, que Deus abençoe.